Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Block Insider Cast, o nosso podcast do Block Trends focado em cripto, finanças e tecnologia. E o nosso bate-papo desse terceiro episódio envolve uma das figuras mais controversas dos dias atuais, o Elon Musk. A ideia aqui é discutir se o Elon Musk é um gênio, playboy, filantropo, a versão real do Tony Stark, ou o adolescente mais velho do mundo. Basicamente isso que a gente vai falar hoje com o Luiz Persechini e o Ivanildo III. Tudo bem com vocês? E aí, querido? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Prazer, Felipe. Obrigado pelo convite. Boa. Deixa eu começar então por uma questão mais early days, como a gente estava falando antes. Luiz, você pode contar um pouco para a gente de onde veio o Musk, como ele se adentrou nesse ambiente do Silicon Valley, ambiente de tecnologia americano? Beleza. Como te falei, eu já dei uma lida na biografia dele, também estava dando uma pesquisada sobre alguns temas aqui. Muita coisa polêmica, mas vou tentar ser bem direto para até a gente chegar nas partes que interessam de fato, né? Então, ele nasceu em Pretória, que é, para quem não sabe, é a capital da África do Sul, né? Ele é sul-africano, o pai é sul-africano, Elon Musk, Errol, que é o nome do pai dele, e casado com uma modelo canadense. Tá? O próprio Musk descreve a infância dele como bem infeliz. Ele era um daqueles, enfim, né, aquela característica tradicional. Ou ele se pinta assim, ou de fato era. Tu imagina que até deveria ter sido mesmo. Talvez um menino muito à frente dos colegas na escola e achava aquilo ali tudo muito chato, sofria muito bullying pela aparência, etc. Viveu na África, lembrando, na época do Apartheid, né? Então, obviamente, estudava só com brancos. A escola do pai dele já tinha alguma grana, e assim como a mãe dele, não era uma família pobre, então não era uma família riquíssima necessariamente. Tá? E depois a gente entra nas outras polêmicas aí com relação à herança dele. E aí cresceu nesse ambiente até mais ou menos os 17 anos. Tá? Na biografia dele, ele fala muito que desde cedo ele já tinha percebido que ele tinha que sair da África para, de fato, conseguir assim, fazer alguma coisa de sucesso. Sempre pensou muito na área aeroespacial, mas sempre foi muito envolvido em tecnologia, né? Então, obviamente, como todo nerd geek jovem, muito envolvido com computador, muito envolvido com a área Ô, Luiz, ele era meio gêniozinho, né? Que eu já vi assim no Twitter uma vez, a mãe dele mostrando uma carta da escola, dizendo que ele, tipo, ele se dava ali muito bem, enfim, na escola, mas se dava mal na parte de relação social, com os alunos, com outros colegas, etc. Né? Então tinha essa parte de bullying, etc. Muito focado, sempre gostou muito de física, matemática, sempre foi as matérias preferidas dele. E sempre, o que ele fala muito claramente no livro eu preciso sair da África do Sul, preciso chegar nos Estados Unidos. Eu quero estudar nas grandes universidades, que a gente chama de Ivy League, etc. E aí ele fala como que ele traçou esse plano. É muito legal dar uma lida, que ele traçou esse plano e ele foi o primeiro master plan dele, depois ele veio a chamar outros planos de master plan, que era, ele pegou, qual foi a oportunidade? A mãe dele era canadense, então ele tinha passaporte canadense. Com isso, ele convenceu a família a mudar para o Canadá. Então, com 17 anos, ele foi para o Canadá e foi estudar no Canadá, começar os estudos dele. E aí, dali, ele já falou, beleza, agora que eu estou aqui no Canadá, eu vou pegar o que ele chama de undergraduate, que é como se fosse uma primeira formação ali, né, básica, e aí eu já pulo depois para uma grande escola nos Estados Unidos. Nesse período, é interessante que ele passou por banco. Ele fez estágio no Scotiabank, que é um grande banco canadense, e ele conta até alguns casos interessantes, como que ele via várias oportunidades, e as pessoas não davam muito bola para algumas oportunidades lá, e foi aí que ele começou a se apaixonar também pelo mundo das finanças, né? Só não querendo te interromper um pouco, mas só uma curiosidade, isso foi mais ou menos em 1993, 94, né, que ele estava no Royal Bank of Scotia, do Canadá. E uma das oportunidades que ele viu foi a de comprar títulos da dívida brasileira. E da Argentina também. Isso, exatamente. Ele conta isso no livro. Você estava tendo a renegociação das dívidas externas que precisava ali para o plano real, e o Musk sugeriu comprar por metade do preço, acreditando que o governo americano fosse honrar pelo valor de face, né? Então foi uma das oportunidades que passou ali.
Ele conta, inclusive, entrando um pouquinho mais no detalhe, que a dívida da Argentina especificamente tinha uma oportunidade clara de arbitragem, que você podia pagar, acho que 25% do valor e seria honrado o valor de face. E que o pessoal do banco simplesmente não deu bola para aquilo. E ele ficou pensando, cara, como que um banco joga dinheiro fora dessa forma, entendeu? Como que pode? E aí que vem a paixão do sistema financeiro, etc, né? Que ele começou a ver o tanto de oportunidade que tinha aquilo ali. Ele conta esse caso bem claramente, assim, no livro e na biografia. E aí depois ele conseguiu fazer uma transferência para estudar economia em Wharton, né? E ele fez um double major lá, se não me engano. Vou até recuperar aqui exatamente qual foi o double major dele. Não sei se você tem aí, Felipe. No qual ele fez economia e vamos lá. Foi nessa época que ele foi colega do seu amigo Rayação. Física e economia. Wharton. E aí, em Wharton, exatamente. Então ele forma na Pensilvânia, né? Wharton fica ali na Pensilvânia, e aí depois ele pula para a ciência da computação em Stanford, no qual, ao que indica, ele durou apenas 2 dias. Ele conta isso e tal, porque ele, enfim, achou que não teria tanto valor para o que ele queria fazer, e além disso também foi aí os princípios da primeira empresa dele, que foi a Zip2. Não sei se você quer que eu pare por aqui ou continue. Eu queria fazer só um comentário de que essa parada de ser uma pessoa antissocial aparentemente é um pré-requisito para ser dono de uma rede social, né? Então, meio que essa é a ironia da coisa. O Orkut lá, ele parecia ser uma pessoa bem social, talvez por isso que deu errado no final das contas. O Orkut, o problema é que ele era só funcionário do Google, né? Então aí que eu acho que tem sido o problema também. Talvez ele seja social demais, né? Então, não sei. Mas você citou um caso das esmeraldas, né? Eu acho interessante a gente falar isso. Primeiro, eu queria ouvir de vocês qual é a importância do fato de o pai do Elon Musk ter tido uma mina de esmeralda, pelo que a gente vê em matérias sobre o tipo, cita que ele pagou cerca de 40 mil dólares ou 40 mil libras esterlinas por essa mina de esmeralda, então não era uma produção estilo Vale do Rio Doce, né? Não era filho de uma Extrato ou Glencore da vida. Mas eu acho esse caso interessante porque mostra uma necessidade que as pessoas têm de encontrar um ponto na vida do bilionário, como Musk, como Bezos, para dizer que o cara não veio do meio de uma favela em Mumbai, ele veio de uma família de classe média. As pessoas têm uma necessidade disso, né? Eu não sei bem porquê, até queria ouvir vocês. Mas me parece uma vontade me parece uma vontade de negar que exista mobilidade social no mundo, o que eu acho completamente irrelevante. Se você diz que o Elon Musk é só uma pessoa normal, você acaba ofendendo muita gente por tabela, né? O cara é só uma pessoa normal e consegue fazer o que faz. Assim, eu não acho ele uma pessoa normal. Tipo, o cara tá... Mas que você odeie o cara, você tem que admitir que ele é fora da curva. Nem que seja para enganar todo mundo, nem que seja para ter um ótimo discurso, ter uma retórica incrível. Mas eu acho que, tipo, quando você pega essa história do Elon Musk, era um cara que estudou nos Estados Unidos, claro, etc., mas era um cara normal, não tinha nada demais. Ele não teve uma mão amiga ali e conseguiu construir o império que ele construiu, você acaba ofendendo muita gente. Eu acho o seguinte, cara, que eu tenho essa dificuldade com o contrário também, que é o cara chegar lá e às vezes negar algumas coisas que poderiam ser tranquilamente faladas. Realmente, eu tive isso aí com que muita gente não tem, entendeu? Porque o próprio Musk nega veementemente o caso da questão da mina Esmeraldas. Inclusive, colocou um prêmio aí de 1 milhão de Dogecoin, se não me engano, né? E quem conseguisse provar. E foi aí que o pai dele apareceu e falou, então eu quero esse prêmio porque eu consigo provar. E aí que é interessante, por que ele precisa negar isso necessariamente? Também é uma coisa que eu não consigo entender, porque o que a gente pesquisou aqui antes de fazer o podcast, que parece que a história, como sempre, é no meio do caminho, é que, de fato, o pai dele teve uma oportunidade junto a uma pequena reserva de esmeralda. Eu trabalhei em mineração, inclusive em mineradora sul-africana durante muitos anos. Então, assim, é uma coisa que eu conheço. E ele teve uma oportunidade, que tinha muitas oportunidades naquela época, na África, obviamente, né? Na África ficou aí sendo explorada até hoje, né? Enfim, em alguns países com terra sem lei. Ele encontrou uma oportunidade na Zâmbia, junto a um sócio italiano, que tinha uma pequena reserva de esmeralda que era tirada manualmente, e ele com isso conseguiu fazer uma grana. E aí com essa grana, e aí nós não estamos falando de valores, de novo, de Elon Musk hoje, ou de grandes empresas de mineração. Grana suficiente para quê? Para levá-los para o Canadá.
entendeu? Que era uma coisa que, na época do fim do apartheid, o que estava acontecendo? A maioria dos descendentes da população branca de classe média alta estava saindo da África do Sul, tentando sair da África do Sul, né? E aí ele conseguiu levá-los para o Canadá com esse dinheiro, ou parte, ou todo, né? E aí eu acho que é a grande questão. E aí o que eu volto a questionar é por que o cara tem que negar isso também, entendeu? Ele não tem problema nenhum em trazer isso à tona e falar, realmente, eu tive essa oportunidade, peguei, entendeu? Luiz, o Musk, ele fala assim, explicitamente que ele é brigado com o pai, justamente por isso que ele nunca nem viu dinheiro algum dele e tal. Quanto disso é verdade? Ao que indica, não é total verdade. O que o pai, o irmão e acho que a mãe também, ele tem uma relação complexa com a família, né? Parece que o irmão dele mais próximo é o Kimball, de fato, que eles são muito próximos, talvez seja um membro da família ao qual ele está sempre muito mais ligado. Cara, eu não sei exatamente com o dado, eu vou até pesquisar aqui, não sei se o Felipe sabe, mas o Kimball, de fato, é irmão. São três, tem o Kimball, tem a Tosca, que aliás é um ótimo diretor de filmes filmes toscos, mas Isso. E aí a relação dele com a mãe é meio choppy também, mas com o pai é a pior, aparentemente. Inclusive tem um case interessante no livro que eu li, que o cara pediu comentários do pai em vários momentos da biografia e o pai respondia com uns e-mails bem agressivos, assim. Então o ponto é, o ponto dessa história é que o pai está tentando ferir ele, ou o quanto ele está querendo ferir o pai também, a gente não sabe. O fato que parece indicado é que isso existiu. O quanto de dinheiro do pai sustentou ele ou não, só se a gente quebrar o sigilo bancário dos caras hoje, entendeu? Não dá para saber exatamente. Ele diz que ficava dormindo no escritório do Zip lá, a primeira companhia dele, e ia tomar ban na AMCA, tipo, o pai dele, porque ele era brigado com o pai, não queria pedir dinheiro, etc e tal. E quanto disso é verdade? Tem esse caso no livro, mas a mãe dele tinha uma casa naquela. Ele podia morar com a mãe se quisesse, enfim. Ele dormia lá porque ele queria trabalhar 24 horas por dia. Ele queria sentir a vibe, né? Ele diz a mesma coisa hoje, né? Ele diz a mesma coisa. Se você for nesses Instagrams de motivacionais, você vai ver lá a casa do Elon Musk, que custa $20 mil, ele vendeu tudo, mora com os amigos milionários, não sei o que. É meio que uma vibe dele. Não tem a ver com ter ou não ter dinheiro para pagar aluguel, né? Eu acho que a vibe sempre foi essa. Tipo assim, ele sempre teve essa ideia de, cara, eu vou criar um negócio, eu preciso dedicar 100% do tempo para ele. E é isso que ele fala no livro, de fato ele fez. Não tem como negar. E aí a gente voltando ao ponto do, enfim, ter antipatia ou idolatria pelo cara, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Ele tem um mérito absurdo de ter trabalhado e feito um tanto de coisa, acima da média, como várias outras pessoas, e tem também de demérito de ser escroto várias vezes, enfim, de ser uma pessoa detestável por muitos momentos também, entendeu? Então, acho que a gente tem que ter, talvez, esse papo que seria legal para a gente trazer alguns desses pontos à tona também, né? Ele é um ser humano que está dando grandes contribuições em áreas, assim, que estavam paradas até ele chegar e começar a mexer mais em cima dessas áreas. Isso parece ter muita importância para o futuro da humanidade, mas isso não apaga o lado ser humano dele, o lado dele sendo escroto. Ponto. Exato. E, enfim, existe toda a discussão também, o quanto que, de fato, ele criou. A gente pode entrar nessa discussão, porque é muito legal. A Tesla ele já comprou, já estava operando, né? Enfim, contratou os melhores, que é a ex-NASA, para ir para a SpaceX, enfim, tem toda essa questão, mas também tem um mérito em contratar gente boa, né? Então, a gente pode também ter esse tipo de discussão. Mas é isso, cara. Eu acho que a gente podia pegar a partir do Zip2. Ele tem um mérito de contratar gente boa, e ele tem um mérito do network nos Estados Unidos, né? Eu acho que é um pouco do que a gente vai abordar agora. Acho que você terminou falando da Zip2, que ele vendeu. Foi uma empresa... Você pode detalhar um pouco melhor? Foi vendida para a Compaq. A Zip foi para a Compaq. A Zip2 era uma empresa, cara, eram páginas amarelas online com o Yelp, vamos dizer assim, entre aspas, entendeu? Imagina um Yelp que tem lá review de lugar, diquinha, não sei o quê, e eram páginas amarelas, só que assim, bem no início da internet. Né? Nós estamos falando aí 98, 99, alguma coisa assim. E ele, no livro, descreve, inclusive, contribuições que a própria mãe dele deu ao software, que ele interagia muito com ela e tal. Isso é legal ver a relação, que ele tem uma relação ainda, apesar de chop, boa, entre aspas, ele com ela. Ele tem uma relação bem estranha com a mãe, né? Como você vê naquele Saturday Night Live que ele tinha. Mas, enfim. E aí,
depois de vender a Zip2 para a Compaq, ele funda a X.com, que é o mesmo nome do agora afinado Twitter. Você pode explicar um pouco para a gente do que era a X.com e qual era a inovação dele, Vanildo? Legal. Vai lá. Na real, acho que o Luiz consegue explicar melhor do que eu, sendo bem Não, sincero. o X.com nada mais era do que uma empresa. Ele foi vamos dizer assim, um early days do PayPal, né? Ele, apesar de ele não ter sido criador do PayPal, e a gente vai falar um pouquinho disso, criador estritamente, de forma estrita, pensando, a X.com era uma empresa financeira, no qual a ideia dele era bancarizar as pessoas de forma simples. E aí já vem um pouco desse passado dele de ter trabalhado no. Foi RBC, não foi o Scotia, não, né? Foi no RBC que ele trabalhou, né? Sim. Exato, já veio desse passado de ter trabalhado em banco, ter formado em economia, obviamente, e tal. Você fala, cara, a gente precisa bancarizar as pessoas de forma mais simples, de trazê-las para esse ambiente. Quem já viveu nos Estados Unidos, ou já passou pelos Estados Unidos, na situação de ter conta bancária, ter que fazer alguma transação lá, consegue perceber o que é o pesadelo disso hoje. Imagina 2003, exatamente. Eu morei lá em 2003, era um inferno, ou seja, enquanto no Brasil um cartão de débito, 2003, nós estamos falando 20 anos atrás, enquanto no Brasil um cartão de débito debitava na hora da sua conta, nos Estados Unidos era 5 dias, dependendo do lugar que você... Débito, tá? Dependendo do lugar que você tinha comprado. É uma loucura. Então o pessoal tinha que fazer tracking no checkbook lá, o pessoal usa cheque até hoje para pagar, é uma coisa louca. E Então, se você pensar em 98 ali... Pode falar. Como é que é? Não, eu ia comentar só que na época da pandemia tinha uma polêmica porque o Trump queria assinar o cheque para as famílias, né? E aí não poderia, porque, enfim, o uso da máquina pública. Luiz, pegando o gancho que você falou, assim, se pegar em 98, né, uma época que você começou a ter transação online e você tinha transação com cartão de crédito, mas fora isso, tipo, se você não tinha cartão de crédito, você estava fora da internet em relação a comprar qualquer coisa. E o X acaba entrando bem aí, né? A ideia deles é exatamente essa, entendeu? É essa de bancarizar a galera de forma eletrônica. E aí ele começou a crescer e começou a ter uma relação de concorrência com a Compify, se não me engano, que é o nome. O Hermes pode me corrigir. Confinity, né? Confinity, que era do Peter Thiel, né? Do Peter Thiel, exatamente. E eles começam a agir como concorrentes, ao que tudo indica. O Peter Thiel, a tecnologia de fazer transferência por e-mail era da Confinity, que foi depois o grande tchan do PayPal. E o próprio Musk identificou isso como um desafio para eles, entendeu? Porque eles tinham uma tecnologia peer-to-peer melhor, porque todo mundo já tinha um e-mail, né? Então, na prática, você já tinha uma forma de se identificar na internet e ele usava aquilo como uma maneira de transferir. E aí começaram a ver... Você falou um negócio, Luiz, desculpa o parênteses, mas você me desbloqueou uma lembrança agora que eu já não lembrava mais, né? As pessoas tinham username na internet. Sim, senhor. Hoje a gente pensa muito no arroba do Instagram, do Twitter, mas você entrava em cada site, você tinha que decorar seu username e sua senha, né? Só seu e-mail. Sua outra vida, cada coisa era uma coisa. Você tinha os provedores, né? Exato. E aí, com isso, o que acabou acontecendo, acelerando um pouquinho, é que eles chegaram à conclusão que talvez um ia matar o outro, então vamos tentar unir as forças. Né? Ele tinha, tem uma outra versão que eu ouvi nisso, que é o fato de que tanto a X.com quanto a Confinity, elas tinham aquele modelo meio Kuai de hoje, né? De dar dinheiro para a pessoa se cadastrar. Então, elas estavam, cada uma dando $10 para a pessoa criar uma conta, estavam queimando caixa de uma maneira absurda e fazendo um duplo gasto nesse aspecto. Mas um ponto interessante, até que tem a ver com o que você comentou, de a Confinity ter uma tecnologia melhor, é que a proposta de fusão partiu do Musk. E tem muita gente que diz que o Musk propôs ao Thiel fundir as duas porque ele achava que o Yahoo poderia comprar a Confinity e deixar a X.com de fora. Então, se uma grande empresa como o Yahoo, né, o Yahoo mais conhecido como uma empresa que deixou passar todos os M&As da história, deixou de comprar o Google, deixou de comprar o PayPal e deixou de ser comprado pela Microsoft para, enfim, falir. Se o Yahoo tivesse comprado a Confinity, a X.com teria quebrado e o Musk teria parado por aí, né? E ele propôs essa fusão, e dentro dessa fusão o Musk se tornaria CEO da empresa nova, se chamaria X.com. Até que
teve o episódio em que ele foi deposto, né? Não sei se você lembra desses detalhes. Eu li mas a é um respeito, ele estava histórico. literalmente no avião na lua de mel dele, indo para lua de mel dele, né? Que é interessante. Os caras deram um golpe, literalmente, nele, que o que é interessante, cara, nessa história. Você tem razão, assim, é o que eu falei, estava no race to the bottom, que a gente fala, estava cada uma empresa tentando adquirir o usuário, e o usuário, obviamente, estava ali vendo quem que ia sobreviver, né? No final do dia. O Yahoo, para quem está escutando a gente que é um pouquinho mais novo, o Yahoo era o Google, que o Google hoje era o Yahoo na nossa época, no início da internet, entendeu? Basicamente, né? Era o único lugar, um lugar que você tinha maior quantidade de conteúdo para buscar, etc. E até de referência com a internet também, né? Tipo assim, tinha o American Online e tinha o Yahoo como grande empresa de tecnologia, de internet e tal. Exatamente. E aí, como o Hermes colocou bem, eles acabaram deixando passar a oportunidade, o carro passou da história, passou por cima deles, literalmente, né? E aí, o que é interessante, quando eles fundem, ou essa discussão, qual vai ser o nome, Musk fica como CEO, quer tocar com o X.com, o grande sonho da vida do cara, né, bicho? O cara tinha essa referência aí do X.com, só que já naquela época, a análise é que a letra X já era usada de forma assim, ampla para a parte de pornografia. Né? Ela existia essa identificação grande, e existia uma percepção dentro do conselho, e aí você tinha o Peter Thiel e essa galera toda, e da diretoria, de que isso era uma loucura. O nome do PayPal já estava consolidado, ou seja, apesar da fusão ter acontecido, o nome PayPal já tinha sido inserido no mercado, já estava se consolidando no mercado, e aí ele queria mudar para ex-PayPal, se não me engano, ou PayPal X, e depois matar o PayPal e ficar só X, entendeu? E aí o que eles... E obviamente não foi só isso, provavelmente outras tretas internas lá levaram os caras a literalmente dar um golpe da seguinte forma, e é interessante que quem escreve, descreve assim, que como ele sabia, o Peter sabia que o Musk era muito bom de convencer as pessoas quando ele está presencialmente no lugar, ele é um muito bom vendedor, como todo mundo sabe, assim, que ele está na sua frente, ele vai te convencer de qualquer coisa. O que eles fizeram? Eles esperaram literalmente ele pegar um avião para a lua de mel dele, fizeram uma reunião de emergência de diretoria e conselho, ligaram para ele participou da reunião via telefone, no avião, e aí que eles demoveram ele de CEO, ele não conseguiu voltar a tempo, e aí foi literalmente um golpe que ele sofreu, entendeu? O Kendall devia ter aprendido isso, né? Lá em Succession. Pois é, exatamente. Podia ter deixado o pai dele trancado lá de fora. Mas, Luiz, agora, eu não sabia que tinha tido essa briga, e isso me chocou com o que eu sei sobre a PayPal Mafia. Que tipo, para mim foi a grande coisa, na real, do Elon Musk acabar indo pro PayPal, foi ele se inserir na PayPal Mafia. Isso ajudou ele bastante, assim, no futuro. Mas eles terminaram brigados mesmo? Ou mais tarde eles... Ele continuou com participação da empresa, ele não era mais CEO, e aí ele ficou puto. Depois, quando o eBay comprou o PayPal, aí ele ganhou uma grana, né, Felipe? E aí ele seguiu a partir daí. Então, você sabe que eu sempre tive essa dúvida se o Musk e o tio eram brigados, porque tem um filme chamado Obrigado por Fumar, que é um filme muito bom sobre lobistas. E quando você olha no final desse filme, tá lá produtores executivos, Elon Musk e Peter. Dois, né? Isso. Olha, eu não sabia, é mesmo? Então, eles doaram acho que 10 milhões de dólares cada um para financiar esse filme. Os dois juntos deram 10 milhões de dólares. E dentro dessas biografias do Peter Thiel e do Musk, diz que os dois são completamente opostos. O Musk é um cara de muito mais risco e o Thiel é um cara mais introvertido. Mas aparentemente eles se toleram e se respeitam de alguma forma, porque o tio acabou investindo na SpaceX em 2008, quando a SpaceX tinha tido uma explosão de um dos foguetes e estava dependendo de um voto de confiança. Os dois acabaram se tornando se respeitando e se tolerando, eu acho, um pouco ao longo da história, né? Até tem uma outra curiosidade sobre a Tesla, em que o Musk diz que o Peter Thiel não aceitou investir na Tesla porque ele era cético em relação ao aquecimento global. Peter Thiel é um libertário radical americano, né? Isso está no livro. Isso. Conhecido pelas suas posições libertárias. O Musk também era um cara visto como libertário.
Acho que até hoje ainda tem quem veja ele dessa forma, mas tem essa curiosidade sobre o tio, apesar deles terem, apesar de ele ter dado um golpe, tirado o Musk do cargo de CEO, eles acabaram tendo vários reencontros ao longo das próximas décadas, né? Porque ele acabou se dando bem também, né, cara, em termos financeiros, se você for pensar, né? Porque com a compra do eBay, ele fez, enfim, uma quantidade absurda de dinheiro, se não me engano, foram 600 milhões ou alguma coisa assim. Acho que a compra total foi 2 bi, me corrija se eu estiver errado, mas se não me engano foi por volta disso. Então ele fez uma grana muito grande, e isso propiciou para ele, de fato, e aí finalmente entrar nos 2 grandes negócios que ele está hoje, que é Tesla e SpaceX. E aí, que é a parte que eu dou muito meu braço a torcer também para ele, que é a questão de tomar risco, cara. Dificilmente você vai encontrar alguém no nível dele no questão de tomar risco, porque ele literalmente... Bom, isso também temos que lembrar que é o que ele conta, né? Mas literalmente postou 100% do caixa, 100% do caixa que ele fez na compra, na venda do PayPal nessas 2 empresas. Ele sabe que pobre ele não ia ficar de novo, né? Não tinha esse risco de ficar na rua da amargura. Exato. Mas ainda assim, mas ainda assim é um puta movimento ousado, né? Você acabou de receber um dinheiro, você vai lá e coloca todo. Pô, você não deixa nem 1%zinho ali para deixar reservado, para ficar tranquilo. E aí ele pega o que é interessante, que a SpaceX, de fato, ele funda do zero, né? Então, ele começa a trazer ex-engenheiros ou engenheiros da NASA, de outras agências espaciais, para começar a desenvolver. Ele tenta... E a Tesla é um caso diferente. Primeiro ele tenta comprar um foguete da Rússia, né? É verdade, tem esse caso mesmo. Ele chega lá para o Nicolas Cage e pergunta: Nicolas Cage, senhor das armas, você pode me vender um foguete? Tem esse caso e mesmo. Aí o Nicolas Cage diz: cara, um pouco difícil, tenta ali na Ucrânia. Não quiseram, você vai ter que criar do zero. Mas eu acho que vale só um parênteses do Ivanildo comentar um pouco da PayPal Máfia. Não sei se você quer explicar um pouco do que é essa vibe. O X, tanto o X quanto o Confinity, né, do tio, eles foram fundados por 2 pessoas que não estavam muito interessadas em cultura corporativa. Estavam interessados, assim, era uma parada que já existia na época no Vale do Silício, mas era uma galera muito orientada a resultado, trabalhar até tarde, ficar junto, discutir projeto, ter ideia de implementar, etc e tal. E o que rolou é que quando eles foram adquiridos pelo eBay, uma parte razoável das pessoas que trabalhavam no PayPal acabaram indo para outros lugares, porque não se adaptaram à cultura corporativa. O grande lance da PayPal Máfia é que foram pessoas que mantiveram contato, né? Tipo assim, acabaram se apoiando uma ao outro em várias iniciativas, mas fundaram coisas que a gente usa hoje na internet, né? Na PayPal Máfia tem fundador do YouTube, fundador do Yelp, cara que virou CEO do Reddit, gente que trabalha no LinkedIn. Enfim, você tem, assim, gente que acabou fazendo... dando forma à internet como a gente conhece hoje. Muita gente veio desse mesmo grupo de pessoas que não é tão grande assim. E aí tem um outro ponto interessante, cara, que o Peter Thiel também foi um dos primeiros investidores do Facebook, né? Então, se você for pegar no limite, se ocorrer a luta entre Elon Musk e Mark Zuckerberg, o Peter Thiel tem uma parcela de culpa dessa luta ter ocorrido, entendeu? A questão é em quem o Peter Thiel apostaria. Exatamente. Ninguém perguntou ainda isso, cara. O jornalismo é foda. Eu pesquisei aqui bem rápido. O Thiel tem um Founders Fund, que ele usou muitas vezes para investir em empresas de outras pessoas que fazem parte da PayPal Mafia. Na SpaceX, por exemplo, na própria Palantir dele. Cara, mas isso é muito tradicional no mercado norte-americano, que é o cara, ele cria um ciclo virtuoso para o networking dele no final do dia. É isso aí que o Silicon Valley, o Wall Street, a lógica de Wall Street é dar dinheiro para os amigos e pegar dinheiro dos amigos. A galera tem essa lógica lá, entendeu? Um pouco... Eu vou recorrer ao Instagram Coach aqui e citar um vídeo do Mário Sérgio Cortella, em que ele fala da criança que chega para o pai e diz: pai, eu vou largar a faculdade porque o Mark Zuckerberg e o Bill Gates largaram a faculdade. E aí o pai chega para o filho e diz: meu filho, Mark Zuckerberg largou Harvard. Se você entrar em Harvard, você pode largar,
Não é o caso aqui, né? Tipo, Exatamente. o fato de você estar num ambiente como o Silicon Valley, e como está em Stanford, de onde saiu o Larry Page, o Sergey Brin, que foi financiado pelo Bill Gates, né? Acho que o Bill Gates cursou e largou Stanford, depois financiou um laboratório que foi usado pelos criadores do Google. O fato de você estar nesse ambiente, per si, ele já ajuda muito a situação, né? Então, tipo, não é o conhecimento da faculdade, É um mas é... absurdo que você fale isso, Felipe, que todo mundo sabe que a Google só existe por causa do BNDES americano. Você ficou de Bill Gates, Ivy League, essas coisas. Da CIA, é a CIA que financia o O Departamento de Google. Defesa, isso aí, exatamente. Mas, cara, só mudando, pegando uma tangente rápida aqui, né? Para quem leu um livro, quem não leu, eu recomendo fortemente, que é o Outliers, né? Que eu acho que é fora de série em português. Ele conta um pouquinho a história do Bill Gates, e tem lá os pais dele davam aula em Stanford, né? E uma das coisas que o livro atribui assim, ao sucesso do próprio Bill Gates é que ele teve capacidade de ter acesso a um computador razoavelmente avançado naquela época, que só tinha na universidade, porque ele descobriu, bisbilhotando na secretaria lá, que tinha uma senha padrão no computador, e aí ele pulava a janela e ficava usando por horas o computador, que era caríssimo usar, você pagava por hora, por minuto, e ele usava de graça porque descobriu uma senha padrão. E aí ele conseguiu usar muito além de outras pessoas, e aí, de novo, estando num ambiente que já era propício a isso, ele acabou. Então, essa história é bem legal para quem quiser ler o Outliers lá. Então, se você é filho de pais professores universitários, não tem desculpa para você não ter 200 bilhões de dólares. Cara. Essa é a grande questão. Né? Mas essa história que você contou, assim, fala muito sobre a cultura de quebrar regras que você tem no Vale do Silício, né? Eles não vão matar ninguém, não vão assassinar ninguém, mas eles são bem assim, tem uma porta, eu vou dar uma forçada. E isso é muito característico da carreira do Musk também. Voltando para ele, tanto na SpaceX quanto na Tesla, ele foi assim, forçando a porta até para onde veio, até um dia. Esse tipo de atitude, quando você tem uma empresa incipiente, ou quando você está tentando entrar num mercado novo, ou um mercado muito fechado, como era o mercado de veículo, como era o mercado, ainda é o mercado de aeroespacial, acaba... Ele pode dar dois resultados. Você vai morrer muito rápido, ou você vai conseguir algum sucesso. Né? No caso do Musk, ele quase morreu muito rápido várias vezes. Né? E aí, entrando na história da Tesla, da SpaceX, que eu acho que é bem interessante. No caso da Tesla, ele comprou de 2 engenheiros que já estavam desenvolvendo o que eles chamam de drivetrain, né, que é como se fosse a parte principal ali do carro, elétrico, né, acho que no eixo, eu não sei como é que chamou em português esse negócio. E aí ele comprou essa empresa que já estava desenvolvendo isso. E começou a tocar junto com esses caras e partiu a partir daí. Já no caso da SpaceX, não, como o Hermes colocou, ele tentou comprar os foguetes lá, não deu certo, contratou uns malucos e começou a montar. Ele tinha um test site numa ilha, era uma loucura, tinha que ficar viajando para lá, os caras moravam na ilha, faziam o teste do motor, não funcionava. E assim, no livro da biografia dele, ele chega a citar 3 ou 4 vezes para cada empresa que ele teve a menos de uma semana de quebrar. Então, assim, o risco realmente... A gente já chega lá no caso da SpaceX, acho que a gente já adiantou um pouco, né? Quando em 2008 um dos foguetes explodiu e o Peter Thiel colocou 20 milhões de dólares, deu aquela salvada nele. Na época, o Thiel já estava bem maior do que... ou era bem maior do que o Musk, né? Ele já tinha investido no Facebook, já era uma empresa com valuation bilionário. Mas no caso da Tesla, ele foi comprando aos poucos, né? Ele entrou em um Series A em 2004, acho que ele botou 6,5 milhões, de 7,5 captaram. Depois, 2006, teve um Series B, um Series C. Ele foi aumentando, foi tomando controle até que ele assumiu de fato o controle da companhia, né? Isso por volta de 2008. E ali em 2008 ocorre um momento crucial, que é quando a Tesla já tinha captado 200 milhões de dólares e tinha entregado 146 carros, 140 e poucos carros. Roadster, né? Que era o Roadster, né? Isso. Ah.
Só que estava sob uma desconfiança imensa, né? E isso era 2008, como todo mundo sabe, teve uma crise global. E ali perto do Natal, a Tesla estava para falir e recebeu um aporte da, da Daimler, né? A fabricante alemã de carros. Isso. A Daimler colocou, acho que 400 milhões de dólares, é uma das tantas histórias que se fala de deixou de ganhar bilhões, porque a Daimler teria 10% da Tesla, ou seja, os 400 milhões em 2008 poderiam ser 100 bilhões agora, mas eles venderam muito cedo, né? Então, só essa participação já vale 15 ou 20 vezes o valor da Daimler hoje. E teve próximo de falir, né? Como vocês comentaram. Mas teve um outro ponto em 2009, que é o fato de que a SpaceX se qualificou para um programa do governo Obama de cerca de 4 bilhões de dólares para carros elétricos. Uhum. E eu Na queria SpaceX ou a Tesla? a Tesla. Tesla, ok. Mas assim, Isso. o Obama ajudou os dois, sendo bem sincero. Se você analisa bem, tem um tipping point ali Sim. no governo Obama, tanto para a SpaceX quanto para a Tesla. Sim, a estratégia de se mudar para privatização do espaço para tarefas, vamos dizer assim, corriqueiras e deixar o Estado, né, a NASA, Pra atacar planos parte mais mais longos, militar, né? volta à Lua, exploração de asteroide, volta a Marte, etc., foi durante a era Obama, e aí com isso a NASA fez uma licitação, abriu uma licitação, que aí entrou lá a Boeing, etc., e a própria SpaceX, para poder. E basicamente o que ele tinha que fazer era o quê? Ele tinha que provar que ele conseguia botar uma carga em órbita, para poder conseguir ganhar esse A Índia contrato não da tinha NASA. nada esse negócio de pousar foguetes, isso vem depois, né? Não, O não, não, negócio era tinha nada. só deixar lá. Tinha nada, tinha nada. E aí vem um pouco do ordeal, assim, da confusão que aconteceu com a SpaceX, que ele tenta várias vezes, é, e vai tendo vários fracassos. Tem um outro caso também que ele conta, né, Hermes, no livro, eu já não me lembro se foi da SpaceX ou da Tesla, mas que ele fala que ele investiu numa empresa de servidor de um primo dele, acho que $1 milhão, e quando uma das duas empresas estava para quebrar também, ou faltavam poucas semanas, ele recebeu um telefonema do primo falando: vendi por 15x a empresa de servidor, e aí ele pegou esses 15 milhões e injetou na hora e, tipo assim, salvou a empresa, entendeu? Então, assim, tem um pouco daquele fator sorte também. É bem interessante esse caso no livro. E quando, antes do aporte da Daimler, ele sentou com o Larry Page, do Google, e o acordo que ele tinha conseguido com o Google era que o Google ia comprar a Tesla. Tesla ou a A SpaceX? Tesla, Porque a O Tesla. Google investiu na SpaceX, né? A Tesla, ele fechou, isso está escrito na biografia. Ele falou: sentei com os dois um dia próximo ao Natal, mesma coisa, próximo ao Natal, sentei com os dois e falei: cara, não vai dar, eu preciso que vocês comprem e a gente troca de outra forma. Vocês reaproveitam o drivetrain, sei lá. Porque na época, não sei se você lembra, o Google tinha aquela época de Google Labs lá, X Labs, e eles estavam com uma parte de veículos, né? Então eles tinham interesse nisso e ele conseguiu, ele teria esse deal para salvar, entre aspas, entendeu? O Google ainda hoje tem uma parte de veículos, né? Tem a Waymo, que é aquela carros Sim. autônomos na Califórnia. Mas falando um pouco dessa questão, dessa relação do Musk com o Estado, você estava comentando que a SpaceX fornecia serviço para a Tesla, SpaceX fornecia serviço para a NASA em troca desses recursos, né? E hoje em dia também é uma questão controversa, né? O fato de que o governo americano salvou o Elon Musk. Eu acho que é também um pouco do que as pessoas querem ouvir de que ele não É ficou o rico sozinho. self-payment full. É o self-payment É, full. é que assim, eu acho que rola um pouquinho de ignorância das pessoas sobre como era o mercado de exploração espacial. Porque não era. Até 2004, 2005, se não lembro bem, era literalmente proibido ter uma empresa privada pensando em explorar o espaço. Era um monopólio da NASA, só a NASA podia fazer isso. Não podia existir pesquisa, não podia existir ninguém lá que estivesse tentando investir. A própria SpaceX, ela vai surgir só depois que mudam essa legislação. Aí é meio complicado quando falam também, porque, tipo, a SpaceX tinha muito contrato com o governo americano. Pô, mas era para ter contrato com quem? Não, o que eu acho interessante desse papo, assim, porque você tem tanto
existe duas narrativas, né? E para variar, nenhuma das duas é 100% correta, que é o self-made full, ou seja, que é aquela ideia de que o cara não usou um centavo do governo, 100% dele, ele que teve as ideias e ele que desenvolveu e tal, que não é verdade, que nós não estamos falando só de contrato, nós estamos falando também de diversas outras coisas, desde o incentivo fiscal para ter uma fábrica no Arkansas, enfim, até vários outros micro incentivos que ele vai recebendo ao longo do tempo para a empresa. Tudo bem, é do jogo, é legítimo, está ali colocado. Não vejo por que não usar, né? Pelo contrário. E aí você tem também a tentativa de narrativa de que ele só deu certo por causa do governo. Que eu também não acho que é o caso, entendeu? Que vários tentaram e não conseguiram, né? Então, assim, eu acho que a gente tem essa questão do meio do caminho, né? Na parte de exploração espacial, o grande problema, e de certa forma também carro elétrico, talvez menos, porque você já tem empresas mais consolidadas, mas a grande barreira de exploração espacial são duas. Número um é financeira, uma barreira brutal financeira. Você não começa, ninguém começa uma empresa de exploração espacial, né, do nada. E segundo, de conhecimento, né? E aí vem essa questão, quem que sabe botar um foguete em órbita? Eu lembro que tem no livro, o Elon Musk falou, a gente tinha uma empresa de 50 pessoas, quando a SpaceX tinha 50, e só tinham 3 pessoas nessa empresa que sabiam, de fato, como botar um foguete em órbita, entendeu? Então, assim, esse conhecimento não é um conhecimento que está aí disponível. Olha o Brasil tem cientistas qualificadíssimos e não consegue botar uma porra no foguete em órbita. Entendeu? Então, assim, é difícil, é muito, muito difícil fazer isso. Por quê? Porque você precisa de grana e precisa de conhecimento. Né? Então, assim, e eu acho que ele foi quebrando essa barreira aos poucos, mas óbvio que o contrato com a NASA ajudou, entendeu? Eu acho interessante a gente citar que 2008 o governo americano deu 50 bilhões de dólares para General Motors e para Ford, né? E nenhuma das duas vale isso hoje, né? Então, ele faz isso recorrentemente, né? Essa foi uma vez, né? Faz isso recorrentemente. não, Se exato. você volta, toda década tem alguma coisa para montadores de veículo, né? Década de 80 era proteção contra os japoneses, década de 90 foi dinheiro, 2000 foi dinheiro também. Mas tem um caso curioso também do Jeff Bezos, que por volta de 2014 ele estava meio irritado porque o Musk, não lembro se era só o Musk, mas acho que o Musk da SpaceX, que o Bezos ele vendia a participação dele na Amazon para financiar a Blue Origin, né? E ele estava meio irritado porque a SpaceX, a Boeing e outras empresas ganhavam muito subsídio do governo americano, de governos locais, e a Amazon não ganhava quase nada. Então ele meio que mandou e-mail para os subordinados dando esporro de, pô, por que a gente não está ganhando o mesmo em subsídio que outras empresas, né? E aí ele criou aquela corrida maluca que fez 400 cidades mandarem proposta para sediar a segunda sede, o segundo headquarter da Amazon. E eu lembro de uma história engraçada do Scott Galloway, que ele só perguntava assim, imagine que você é o cara mais rico do mundo, no meio de seus 40 e poucos anos, 40 ou 50 anos, enfim, meia idade, você acabou de ficar solteiro e você tem que decidir aonde vai passar metade do seu ano. Você escolheria uma cidade no interior do Arkansas, no interior da Pensilvânia, no interior de Nova Jersey, ou você escolheria Nova York? E ele tentou, de fato, o Bezos tentou empurrar essa segunda sede para Nova York, mas não quiseram, né? Eles não quiseram dar. Acabou saindo Atlanta, né? Foi Oi? Atlanta que acabou ganhando, né? Se não me engano. Salvo engano, sim. Salvo engano, foi Atlanta. O Ocasio-Cortez teve um papel interessante para barrar isso em Nova York, porque não fazia sentido Nova York ficar subsidiando a Amazon, não. Não, loucura, cara, se eu for pensar, eu já fui em Seattle, eu morei em Vancouver 7 anos, né, e eu lembro que Vancouver estava como contender também, né? Ele chegou, se não me engano, a fazer top 20 dessa disputa aí. Eu tenho alguns amigos que trabalham na Amazon, etc, e a gente conversava muito sobre isso. E eu já visitei Seattle várias vezes. E é uma loucura que a Amazon, pro bem e pro mal, que a Amazon fez no centro de Seattle, né, porque você tem um desenvolvimento, você tem escritório, você tem restaurante, você tem um domo, de uma biosfera no meio de Seattle, linda de visitar, várias coisas, mas o preço de imóvel é absurdo, você não consegue vaga para nada, você não consegue alugar nada, entendeu? Então, tipo assim, é uma loucura. E imagina isso ir para Manhattan.
Assim, não dá para imaginar como é que seria isso aí em Nova York, né? Mas deixa eu reduzir um pouco, ou voltar um pouco atrás nessa questão de subsídios que o Musk recebeu e tal. Existe uma ideia de que o Musk é o Ike Batista americano, né? O sul-africano. O que vocês acham dessa ideia? O que faz sentido, o que não faz? E, principalmente, qual a diferença entre empreender nos Estados Unidos e empreender no Brasil, como fez o Ike? Os dois são aficionados pela mesma letra, pelo menos, né? Os dois gostam do X, né? Isso aí tá Tem muitos claro. paralelos, tem muitos paralelos. Uhum. Assim, você pega o Eliezer Batista e você pega o pai do Ike, os dois envolvidos com mineração. Os dois, em tese, tiveram um conhecimento ali que passaram para o filho sem dizer a ninguém. Os dois empreendedores bilionários, visionários, né? Não, esse é um bom ponto. O Eliezer Batista, ele foi o primeiro cara que criou o mapa de mineração brasileiro, né? Quando ele era ministro de Minas e Energia, né? E supostamente passou pro Ike. o que se diz é que ele passou algumas coisas e tal. Enfim, eu trabalhei em empresas que venderam minas e compraram minas do Ike Batista. Trabalhei em mineração há muitos anos, como eu te falei. O grande questão do Mike Batista, que aí eu acho que tem um paralelo muito grande com o Musk, ele é um grande vendedor de sonho. Ele consegue vender muito bem. Era, pelo menos. Eu acho que hoje ninguém compra mais, né? Ele fez e ele navegou pelas benesses de um momento de boom econômico no Brasil e conseguiu vender tudo que ele queria, né? Então, assim, era empresa de petróleo, era mineração, era porto, era até restaurante no centro do Rio, ele estava quase fazendo IPO, né? Então, Excelente assim, restaurante, diga-se. sei, Excelente. visitem o Mr. Lands que feche. Vale a exatamente. pena. O Mr. Lang tá aberto, isso é surpreendente mesmo. Não Cara, ainda está aberto. Tudo. Eu passei por lá esses dias, passei por lá sexta passada, e ainda está aberto, sim, mas parece que venderam o terreno para pagar a dívida. Venderam o terreno por 20 milhões para pagar a dívida do Ike. Então, logo, logo vão fechar o Mr. Lan. O que é uma pena, porque só terminando aqui, mas aquele cardápio extremamente cafona com o nome dos filhos dele no lugar dos drinks, vale a pena. Eu recomendo Thor Batista. Esse é outro paralelo muito bom entre o Ike e o Elon Musk, que ambos têm preferências extremamente cafonas. E eles fazem questão de expor isso ao mundo. Ser rico não traz necessariamente gosto, né? Para bom gosto, né? Então, acho que é isso. Acho que o grande paralelo aí é o seguinte: o Ike, ele teve várias oportunidades, enfim, e se vendeu muito bem nessas oportunidades, entregou muita coisa. Não dá pra falar que não entregou, ele construiu o porto, ele construiu mina, tinha plataforma, tinha coisa, entendeu? Agora, era tudo muito maior do que ele falava do que era de fato, entendeu? Teve, né? Só que ele vivia num ambiente muito diferente, cara, assim, um ambiente onde você não capta 20 milhões, 400 milhões da noite por dia se você precisar, né? A OGX Maranhão, que era a empresa que produzia gás natural, vendia gás natural para a Eneva, que produzia eletricidade. Ela foi tomada pela Ion, pela alemã Ion, e depois ela foi comprada pelo BTG e pela família Moreira Salles, que é a Eneva atual. É uma empresa de bastante sucesso e, Sim. Enfim, a ideia era do Ike. Sim. A LLX, que virou o Porto de Açu, ainda é operacional e está dando certo com a ideia do Ike de ser um local para operar petróleo, né? A OGX captou muita grana, investiu em poços que não deram certo, que não tinham petróleo, né? Até o Ike foi meio sacaneado ali pelo governo. Eu ia fazer esse advogado do diabo do Ike aqui. Será que se não tivesse sido o Lula impedindo o leilão do pré-sal, será que a história não teria sido outra? Bicho, mas aí eu acho o seguinte, eu concordo, porém, o cara não é inocente, né? Ele sabia o jogo que ele estava jogando também, entendeu? É muito difícil eu acho falar que ele... né? E a gente estava aqui falando de paralelo, vamos começar a falar das coisas que a boca de jacaré começa a abrir aqui, né? Assim, bem muito. Ambos são muito agressivos, etc. Isso é uma característica bem dos dois, assim. Mas uma coisa é ser agressivo nos Estados Unidos. Exato. As coisas são mais certas. Tipo, você pode ser imprevisível porque o resto é previsível. Aqui é o contrário. Tem só um outro, você estava citando, mas a própria MMX depois foi comprada para grande parte pela Anglo América, uma mina que funciona, enfim, ali em Constituição do Mato Grosso. Ele entregou. A Anglo teve que investir.
A Anglo teve que investir 3 vezes mais do que previa, né? Mas aeroduto, aquela confusão toda e tal, mas funciona. Enfim, então assim, existe uma... Mas, cara, sinceramente, isso não é raro de várias outras minas. Isso acontece com frequência em mineração. Entendeu? Que você está desenvolvendo um projeto, de repente você fala, você tem que, quando você viu, você investiu 2 vezes mais. Entendeu? Então, isso é muito comum. Só concluindo sobre a OGX, mas a PetroRio hoje é uma empresa de bastante sucesso. A PetroRio vale 40 bilhões de reais em bolsa, 10% da Petrobras, sendo uma mini Petrobras. De fato, existe uma mini Petrobras hoje. O que fracassou completamente foi a OSX, de estaleiro, mas isso aí não... Enfim, ironicamente é de onde o Ike tira dinheiro hoje, porque a OSX tem terrenos no Porto de Açu que são alugados, então a empresa dá calote na Caixa Econômica e paga os custos do Ike, segundo o Lauro Jardim e a imprensa divulga. É isso, né? Mas eu acho que o Ike é uma figura bastante curiosa, exótica, e eu lembro de uma entrevista dele com a Miriam Leitão, por volta de 2010, em que a Miriam comenta mais ou menos assim: os grandes bilionários do mundo hoje são bilionários da tecnologia. E você produz minério de ferro, petróleo, energia, infraestrutura em geral. Por que isso, né? E a resposta dele foi bem óbvia, né? Tipo, porque aqui é Brasil. Mas, resumindo a ideia, qual é o grande diferencial do mercado americano que torna o Elon Musk possível, mesmo em algo completamente experimental, como foguetes ou carros elétricos? Eu acho que a gente pode falar muita coisa, mas o combo dinheiro e liquidez faz uma diferença bizarra. A gente estava aqui comentando quantas vezes o Musk teve perto de quebrar. Aqui teria quebrado, fácil, sem pensar 2 vezes. Sim. E lá ele foi salvo, assim, recebeu um dinheiro e entrou e é isso. Tá contando essa história. É o que eu estava falando, assim, obviamente os Estados Unidos, enfim, como o maior país capitalista do mundo e tendo essa capacidade, de fato, de ter muita gente com grana disposta a tomar risco, ajuda esse ambiente, acaba incentivando esse ambiente, né? E não é uma... E aí, o que eu acho que é a grande questão, porque, então era só fazer isso no Brasil. Não é simples assim, porque tem uma questão de posicionamento geopolítico também, né? Enfim, ao mesmo tempo que se ganha dinheiro nos Estados Unidos, se gasta muito dinheiro. A gente estava falando aqui um pouquinho sobre lobby político, que é brutal. Então, você tem os grandes empresários, grandes empresas financiando os dois lados, financiando democrata, financiando republicano, financiando campanha presidencial, tanto a nível municipal, estadual, como federal, e para poder, no final do dia, manter esse esquema, que é um esquema que ele se autoalimenta, né? O próprio mundo de VC, a gente vê como que funciona essa lógica, né? A lógica de VC nos Estados Unidos, principalmente que a gente estava num ambiente de taxa de juros baixa, hoje um pouco menos, é uma lógica piramidal controlada, né? No final do dia, né? Você cria uma startup para passar para o deal flow para a próxima, para passar para o próximo. O cara que está na série A, ele não quer necessariamente ganhar dinheiro, ele só quer passar a bola, a batata quente para frente, para poder garantir que ele não perdeu, entendeu? Ele passa a batata quente para a série B para outro cara, e aí vai indo, entendeu? E aí esse ambiente acaba propiciado por todo esse ecossistema que já tem lá, ele acaba gerando um Elon Musk. E aí a grande pergunta é se isso é bom ou ruim também, né? Porque, enfim, pode ser analisado de várias formas, né? O mercado de VC ele deu uma mudança bastante significativa após anos 90, né? Até, inclusive, estava discutindo com alguns amigos isso, porque a Apple, salvo engano, fez o IPO 3 anos depois de nascer. A Amazon também fez o IPO logo que nasceu. E hoje em dia, para uma empresa fazer um IPO, ela tem que ter tido 10 anos rodando na mão de VC, remarcando book, fazendo o diabo, né? Virou uma situação bem diferente, né? Mas dentro disso, o Musk resolveu fazer ele próprio uma investida de private equity, né? um leverage buyout, uma compra com dinheiro alavancado, né? Que foi o caso do Twitter. E aí a gente vai chegando nessa questão do Twitter, que eu acho que é outra série de polêmicas dele, né? Qual é a visão dele para o Twitter, na visão de vocês? Assim, o que ele acha? O que ele acha que ele vai conseguir com o Twitter?
Eu acho que teve duas coisas. Teve o momento que ele comprou, que ele foi obrigado a comprar, não era o que ele queria, ele colocou as coisas e as coisas foram acontecendo e ele Mas por culpa dele. Por culpa dele mesmo. por culpa exclusiva dele, por culpa de não conseguir, a incontinência twitteira dele. Exato. É. E a segunda que eu acho que foi o que ele viu, né? Assim, ele, tô com esse aplicativo na mão, o lance do Twitter é que o heavy user do Twitter ele é diferente do heavy user das outras redes sociais. Porque o heavy user do Twitter, ele define como a internet é feita. Então, o cara que está muito no Twitter, o cara que está no Twitter, no Reddit e no 4chan, essas são as três fontes de informação que definem a internet, né, por si só. Eu acho que o Elon Musk acabou se tocando disso. Ele tinha na mão, assim, o maior canal de mídia que existe no mundo. E ele quer manter isso. Eu acho que o resto, todas as tentativas de lucrar, etc e tal, são sobretudo nisso. Ele quer manter esse canal de mídia, que é muito sui generis, que é um negócio que só existe em 2023, que é basicamente você ver todos os jornalistas do mundo, você vê todo mundo que tem alguma opinião, que é influente, que influencia o debate público, no mesmo lugar. E por escolha própria, sem receber absolutamente nada por isso. Eu concordo, assim, com o que você falou. Eu acho que ele tinha um interesse. Eu não compro nada desse papo de liberdade de expressão, não tem nada disso. O Musk gosta de ganhar dinheiro e tem influência própria. É isso, entendeu? Não, ele já fez várias coisas assim contra a liberdade de expressão nesse meio tempo. Exato, ele mesmo apaga as próprias notas dos posts que vazam. Então, assim, isso aí, bicho, eu nunca comprei. O que eu acho é o seguinte: primeiro, ele toma risco, isso já está provado na história dele, mas ele não compra para jogar fora. Então, eu não acredito naquelas teorias que eu falo. Ele comprou para destruir o Twitter. Não acredito nisso. Eu acredito que ele, de fato, pagou muito mais do que ele deveria. Isso não existe dúvida alguma. Ou seja, teve esse valuation de 44 bi, foi uma oferta que ele fez inicial, que já tinha, Hermes, me corrige aqui, mas um upside de quase 30% de mercado naquele momento. Né? Ele pagou um prêmio sobre o valor de mercado, que estava em volta de 35 bi. Ele meteu 45, né? 44. E na época que ele foi obrigado a comprar, todas as empresas de tecnologia já tinham sido desvalorizadas em coisa de 30%, né? E ainda assim ele foi obrigado a pagar o valor ali de abril. O que faz sentido, porque ele, enfim, fez oferta, e aí para pular fora ele tem que pagar um bi, que hoje, olhando financeiramente falando, teria valido a pena se ele tivesse pago esse bi, mas é humilhação, né? É um bi, mas é humilhação. Não, porque aí pode valer muito mais do que isso. Mas aí que vem toda a questão, não é só mais a humilhação. Aí começou a se aventar que poderia haver processo também, porque ele chegou a fazer a oferta, então os acionistas ele prejudicou, blá blá blá, manipulação de mercado, uma caralhada de coisa, né? Então, eu acho que ele vislumbrou um processinho de mais uns 2 bi aí, pelo menos, e falou, cara, nessa brincadeira é melhor comprar. Eu acho que hoje o valor está estimado por volta de. Acho que o último dado foi 8 ou 9, alguma coisa assim. É difícil saber, porque como é capital fechado, a gente só consegue saber pelos bonds ou pela dívida que ele tem, e quando o banco remarca a dívida a um preço que ele acredita que vale, aí normalmente as pessoas ficam sabendo quanto que aquilo ali está valendo de mercado. Eu acho que ele sempre quis ter a questão do super app, que é o X. Isso foi uma coisa que ele sempre tinha. Ele falou, tá bom, comprei esse negócio aqui, isso aqui, vou fazer esse salto aqui para o X, que aí tem um grande app de transação financeira, de comunicação, que é o WeChat hoje na China, né, no final do dia. E é o que você falou, Ivanildo, você está certo, assim, é onde estão as pessoas. O Twitter, ele não tem maior quantidade de uso e de usuários, mas ele pauta todas as outras redes. Né? Então, vira e mexe, você vê a coisa que está saindo na CNN, no Globo, não sei o quê, foi alguma coisa que está discutida no Twitter, né, por algum motivo. Né? Então, ele acaba pautando as outras redes. Acho que, assim, o Elon Musk ele fez algumas mudanças, né, desde que ele assumiu. Uma delas foi transformar o feed do Twitter no TikTok em texto. Aquele For You é o TikTok em texto. Você tem uma coisa que é infinita, que você pode ficar rolando para sempre. E, cara, sempre vai vir coisa nova interessante. Para quem gosta de ler, aquilo ali é uma petição. Mas, sobretudo, o lance do Twitter não é nem que o jornalista vai lá ver. O jornalista tá lá. Ele primeiro dá a notícia no Twitter e depois ele leva para televisão. Tipo, ele já vi muito jornalista fazendo isso. Vou falar tal coisa daqui a pouco, liga lá. Então, tipo, é realmente um negócio muito sui generis, assim. O nível de poder que ele tem com isso é muito bizarro para ele abrir mão agora. E aí ele ganha, eu acho que aí o grande ganho dele é a voz.
né? Que aí é voltando para a infância lá, onde ele não tinha voz na escola, eu acho que tem um pouco dessa questão também. Isso aí sempre tem, né? O cara pagou 44 bi para ter 250 milhões de pessoas escutando o que ele fala, obrigatoriamente. Eu sinto que outra grande preocupação dele... Pode falar, 530, mas não sei o quão confiável é esse número. Esse número eu achei bem estranho, cara, porque era 250 todo dia. Eu não sei se isso tem uma certa recorrência aí, entendeu? Também não lembro qual era a base de dados. Mas o que é muito claro é que o Twitter sempre foi uma rede difícil de monetizar, né? O Twitter sempre foi uma rede com uma receita por usuário, a receita anual por usuário, ARPU, em inglês, era muito menor do que o Facebook, né? Enquanto o Facebook tinha ali $60, no Twitter você tinha $8. E só não era menor do que um Reddit da vida, né? E essa tendência de app financeiro é meio que tentar compensar um pouco disso, né? Tentar compensar essa baixa receita. É que assim, né? falando como pessoa que trabalha com marketing, o sistema de anúncio do Twitter sempre foi bem lixoso mesmo, assim. Sempre foi um dos piores, era bizarro o quão ruim era. Ainda mais você pensar que é uma rede social baseada em texto. Deveria ser mais fácil você conseguir anunciar nos lugares certos, sendo que era mais difícil. Isso é uma coisa que o Elon Musk tá melhorando, sim, já é notável. E eu acho que isso tem condão de mudar algumas coisas. Mas o que eu acho que é genial e que pouca gente está vendo é o fato dele começar a pagar os criadores de conteúdo. Tá bom que o YouTube já fazia isso, mas eu acho que esse é o grande salto dele para conseguir transformar o X em um app financeiro. Que vai ser em algum momento ele começar a pagar a mais para quem mantiver o dinheiro dentro do X. Que Eu aí concordo, é a grande mudança dele. Eu concordo. Desde o início, quando ele comprou, todas as coisas que ele colocou lá, a única coisa que eu de fato falei, cara, isso aqui eu acho que pode gerar um puta valor é a questão de remuneração para conteúdo. Por quê? Porque uma das grandes reclamações, maiores reclamações de quem gasta dia no Twitter provendo informação, construindo thread, fazendo discussão, é exatamente sem nenhuma remuneração por isso, né? Então, ao incentivar o criador, você alimenta a sua própria plataforma. Faz todo sentido, todo sentido. E eu acho que é uma das grandes questões. Não acredito jamais que ele conseguiria achar um barquinho com gente pagando Blue. Nunca conseguiria, é impossível. Não tem gente suficiente disponível e disposta a pagar por isso. Agora, eu acredito que com a questão do Ad Rev Share, para os criadores, isso pode ser sim um grande salto. O grande problema disso, que aí eu acho que aí vem da verborragia dele, é ele afastando anunciante, porque na prática caiu muita qualidade. Aumentou o anúncio e ele é mais efetivo, mas a qualidade do anúncio é muito baixa ainda. Sim. Então eu vejo anúncio de jogo e vejo anúncio de scan de cripto até hoje. A gente vê anúncio tomando nota de comunidade. Esse é o nível. Pois é. Então, assim, caiu muita qualidade, caiu muita quantidade de anunciante. Acho que foi talvez das piores coisas que ele tenha feito desde que ele adquiriu, foi essa questão de alienação dos anunciantes, porque na prática onde estava vindo grande parte do dinheiro até então, né? A gente ouve falar números aí, tipo, volta de 50%, acho que até ele mesmo já mencionou esse número, de queda de 50%. E aí, como que ele traz isso de volta? Se ele começa a colocar atividade financeira, outro dia eu estava falando se ele coloca bet, enfim, eu acredito que aí pode gerar, sim, algum tipo de retorno, e esse seria um caminho, de fato, pro X, né? A nova CEO, né, ela é uma pessoa bem tradicional de mídia no sentido de pessoa que vende mídia para agência de publicidade. Ela trabalhava, se não me engano bem, na Comcast, né, que tem o NBC e tudo mais, um gigantesco lá de mídia nos Estados Unidos, e ele trouxe ela justamente meio como uma declaração de paz, sabe? Tipo, tô trazendo alguém de vocês aí. Mas ele trouxe, mas ele continua sendo COO, CTO, se não sei o que, tipo assim, entendeu? Chairman. Aí é foda, né, bicho? Imagina, eu vou te contratar para minha empresa aqui, mas é o seguinte, você é a cara da empresa, todo mundo, você tem que conversar com todo mundo, mas todas as decisões que eu tomar não vou passar por você, e eu vou poder mudar no produto aqui o que eu quiser. Porra, aí é foda. Isso foi o que mais me pegou com a nova CEO ter aceitado a proposta, né? Porque assim, você sabe onde você tá entrando, né? Entendeu? Enfim. Mas é interessante essa questão de pagar o usuário, porque o Facebook nunca pagou o usuário, né? Sempre foi um grande problema. Já o YouTube sempre pagou, o que levou grandes produtores a investirem
recursos para produzir conteúdo de qualidade. Só que o Google sempre aproveitou o fato de o YouTube ser a única rede social deles que deu certo, né, com mais de 1 bilhão de usuários, para captar dados e vender em outros lugares. O Musk ele não tem essa possibilidade de captar dados e vender em outro produto. Então, talvez ele tenha essa aposta na financiarização de tentar ser alguma coisa tipo Apple Pay, que lançou conta poupança agora. Daqui a pouco o Elon Musk está pagando 104% do CDI para concorrer com o Nubank. Né? Meio essa vibe. Eu acho que tem um lance, assim, de ele tentar fazer o dinheiro ficar dentro no futuro, que você vai começar a ver, tipo, microtransação dentro do Twitter, sabe? Eventualmente, provavelmente, você vai ter aquele Twitter que é bloqueado e vai ter, pague um centavo para ver. Como o seu dinheiro dentro do Twitter é o dinheiro que você ganhou nesse Ad Revenue Share, então vai começar a criar esse ecossistema. Eu acho que é o plano dele, simples. Eu acho que o único problema é que tem que tomar cuidado se não ficar um sistema de... Porque microtransação, por exemplo, eu venho da área também de games, né? E microtransação é uma coisa que deu muito certo em alguns jogos e matou outras plataformas, né? E é uma coisa que gera hate para todo lado quando tem jogo que cria. Por quê? Porque ele vira um gatekeeper chato, entendeu? É aquele porteiro toda hora te falando, não, isso aqui você tem que pagar R$1, isso aqui você tem que pagar não sei o quê. E aí, cara, isso pode ser um grande problema também. Eu acho que se você pegar a questão de bancarização como um todo, e não só bancarização, como transação financeira internacional para todo lado, e ele passar a ser uma alternativa a um banco tradicional, principalmente nos Estados Unidos, volto a repetir, está introduzindo um Pix agora de novo. De novo não, está introduzindo o Pix agora com a ajuda do Brasil, mesmo assim, 35 empresas só, 35 bancos só que afiliaram, é uma confusão, você não consegue, nananã. Ele poderia ter essa vantagem nos Estados Unidos de conseguir ser o grande forma de transação, entendeu? E aí ele tem um prêmio a ganhar nisso. Tirando isso, eu não vejo muito mais caminho. Entendeu? O Twitter foi fundado pelo Jack Dorsey, né, que também foi o fundador da Square, atualmente chama Block. É um grande entusiasta de criptomoedas, de Bitcoin principalmente, e o Twitter já tem a Lightning, que é a segunda camada do Bitcoin, anexada, né? Então, teoricamente, você pode transferir Bitcoin pelo Twitter para qualquer lugar do mundo. Bom, e para a gente concluir aqui, qual é a expectativa de vocês em duas questões? A primeira, qual é o futuro do Twitter? E a segunda, em que ano o Elon Musk chega a Marte? Vai lá, Ivanildo, deixa você ir primeiro nessa aí. Fácil da vez nessa, né? Cara, qual é o futuro do Twitter? Eu não acho que o Twitter pode morrer. Eu acho que o Twitter tem um monopólio muito bom para ninguém, assim, começar perto de morrer, alguém ir lá e comprar ou fazer qualquer coisa. Que é o monopólio de ser de ser o jeito mais fácil de você acessar quem influencia o resto do mundo. O Twitter vai existir, se na mão de Elon Musk é de você. Se ele vai conseguir levar todas essas coisas para frente, cara, eu não sei, é realmente muito difícil de dizer, porque ele tem uma atenção muito dividida. Eu acho que isso é o mais fudido da cabeça do Elon Musk. Ele sempre está prestando atenção em muita coisa ao mesmo tempo. Então é difícil você imaginar que esse app vai realmente conseguir fazer tudo funcionar nos próximos 10 anos. Acho difícil isso acontecer. Agora, para Marte, quando ele chega... Não, eu ia só fazer um comentário aqui, motivacional, que é o Elon Musk toca a SpaceX, está explorando o espaço, o Twitter, que é uma rede social de 500 milhões de pessoas, a Tesla, que é a maior montadora de veículos do mundo, a The Boring Company, criou uma empresa de inteligência artificial e está implementando o chip no cérebro de humanos. Neuralink. Isso, a Neuralink, e tem 10 filhos. E ainda assim ele encontra tempo para responder uma pessoa aleatória no Twitter. Se a mina não te respondeu no Zap, cara, desiste, não é falta de tempo. Você ia falar de Marte aí, Vanildo? O lance de Marte é que eu acho que é a coisa que ele mais quer acontecer. Por quê? O Musk, ele é o tecno-libertário, né? Ele vê o Estado um pouco como tecnologia, como uma coisa que é necessária hoje em dia existir, mas não precisa existir para sempre. E eu sinto que toda a vibe dele em ir para Marte é conseguir formar uma coisa diferente do que a gente tem aqui. É sobretudo estar distante, estar longe, sem que ninguém possa mexer no que ele quer.
Então, acho que de todas as coisas que ele quer fazer, essa certamente eu acho que pode ser que aconteça, sobretudo porque é o que ele mais quer. Eu acho, começando por Marte, assim, de novo, lendo a biografia dele, isso é citado várias vezes como grande plano, realmente, desde o início da SpaceX. Inclusive, tem uma carta, um e-mail interessante que ele mandou para funcionários da SpaceX lá no meados dos anos 2010, entre 2010 e 2020. Porque a SpaceX é uma empresa privada até hoje, ela nunca fez IPO, né? E isso gerou até uma certa revolta em muito funcionário antigo. Por quê? Porque os caras têm a ação da empresa, têm share, têm opção da empresa e não conseguem monetizar. E a empresa hoje vale bilhões de dólares, né? Centenas de bilhões de dólares, se você for pensar no valuation para a SpaceX. 120, né? 120 bilhões de dólares. Então, imagina o cara que entrou lá atrás, o primeiro engenheiro, né? Ou nem precisa ter sido tanto lá atrás, na verdade, né? Precisa ter tido uma valorização interessante. Nesse e-mail que ele enviou para os funcionários, ele deixa bem claro que não vai levar a empresa pública enquanto não alcançar o plano de Marte, porque ele acha que uma empresa pública nunca faria o plano arriscado o suficiente para poder ir em Marte, que poderia quebrar a empresa, que é fato, né? Então, toda a questão da Starship que ele está desenvolvendo agora é para ser o plano de Marte. Agora, o ano, cara, ele costuma errar por um fator de 3, né? Então, assim, 3 ou 4 vezes, né? Então, normalmente nos prazos. Acho que o prazo era 2033, eu acho que ainda vai demorar. Tá? Falando do Twitter, eu já enviei 2 vezes, vou enviar a terceira, meu e-mail para o Jeff Bezos, pedindo para ele comprar o Twitter. Eu acho que faz todo sentido para a Amazon, porque ele já comprou o Washington Post, ele já investe em mídia, já tem um tanto de coisa. É a única grande Big Tech que não tem rede social, se você parar para pensar. Então, eu acho que traria um grande valor para a Amazon. Vou reenviar meu e-mail para o Jeff Bezos. Eu acho o seguinte, e vai acontecer, o Twitter vai chegar numa situação de insolvência, como todas as outras empresas do Elon Musk já chegaram na história delas. E aí, então assim, não tenho dúvida que isso vai acontecer. A grande questão é, ele vai conseguir sair dela, ou ele vai aportar mais, ou alguém vai comprar. É isso. Perfeito. Agora, se fosse para ter uma briga entre Jeff Bezos e Elon Musk, eu ficaria mais feliz, que eu ia ver alguém socando a cara do Musk. Ou do Jeff Bezos. Eu aposto no Marquinho, O Marquinho tá 10 anos. Então, mas eu fico triste porque eu também queria ver o Mark apanhar. Infelizmente não vai ser. O Marquinho é jiu-jitseiro, assim, faixa avançado, né? Eu aposto nele. Bom, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela participação. E não se esqueçam de se inscrever no canal e de acompanhar. Toda quarta-feira a gente tem programas aqui sobre finanças, cripto, história, tecnologia ou bilionários estranhos, como foi o programa de hoje. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, Edson. Obrigado.